Olá, galera do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Sou a Andresa Magalhães. Hoje nós vamos falar um assunto super interessante, segundo reinado. É uma continuação daquele bate-papo da nossa última aula. Nós falamos sobre o golpe da maioridade. Hoje nós vamos entender como que esse golpe ocorreu e quanto tempo ele durou e como Dom Pedro II governou. O segundo reinado é um período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. Este período estendeu-se de 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador após o golpe da maioridade, e encerrou-se em 1889, quando a proclamação da República colocou o fim na monarquia do Brasil. Foi um período de grandes transformações no país e marcado por importantes conflitos, como a Guerra do Paraguai. Então agora nós vamos entender todo este processo. O segundo reinado iniciou-se em 1840, por meio do golpe da maioridade. Olha, gente, como é que ele era novinho. Menos de 15 anos, assumiu o poder e governou todas essas províncias. Por meio desse movimento, os políticos brasileiros, pela vida dos liberais, anteciparam a maioridade de Dom Pedro II, para que ele pudesse assumir o trono. Isso aconteceu porque os liberais queriam recuperar o poder que estava nas mãos dos conservadores. E porque acreditavam que a coroação do imperador colocaria fim em todos os conflitos que o país estava vivendo neste período. Assim, foi indicado e iniciado este segundo reinado. O período que se estendeu por 49 anos e que pôde ser dividido das seguintes maneiras. Na imagem que nos mostra, está falando só duas, mas eu vou falar numa intermediária que também aconteceu. Estas duas são as principais, a da consolidação e do declínio. Vamos entender cada uma delas. A consolidação aconteceu no ano de 1840 e 1850, quando o imperador estava no poder e estabeleceu o seu modo sobre o país, colocando políticos e províncias rebeldes sobre o seu controle. Então, consolidou o seu poder. Teve o auge que ocorreu no ano de 1850 a 1865, quando o poder do imperador era amplo e sua posição estava consolidada. Então, confirmou o seu poder. E o declínio, que foi de 1865 a 1889, quando surgem contestações contra a posição de Dom Pedro II. E a economia do país não estava bem. Os políticos do segundo reinado, no caso da política durante o segundo reinado, o primeiro destaque a ser feito se dá pela atuação dos partidos políticos já existentes nestes períodos de 1840 a 1889. A atuação dos partidos políticos existentes, os dois partidos que atuavam nesta época na política brasileira, neste período, formaram-se durante o período regencial e eram conhecidos como os partidos conservadores e partidos liberais. Lembra que na última aula eu mostrei aquele gráfico que foi mudando só o nome dos partidos no decorrer do primeiro reinado para o segundo? Estamos falando disso. No Partido Conservador, quem é que comandava? Eram os altos funcionários do governo, grandes comerciantes, proprietários de terra, com o apoio das províncias do Nordeste. O Partido Liberal era comandado pelos senhores rurais, camadas urbanas, com o apoio das províncias do Centro-Sul. Então, cada um tinha o seu apoiador, mas ambos partidos tinham leves diferenças de posição ideológica. Então,
mais ou menos pensava iguais. Qual que era a principal diferença? Eram os participantes de cada partido. Ambos partidos com essas diferenças e essas posições ideológicas e de classes em que se apoiavam, conservadores eram partidários e de uma grande centralização de poder nas mãos do imperador. Quando os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias. Apesar disso, uma crítica muito forte é a atuação desses dois partidos, que já era realizada na época. E é de que as divergências entre os liberais e conservadores eram quase inexistentes. Também se dizia que, na época, não havia nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Então, podemos observar que, olha aqui, gente, a posição ideológica. Olha só, são o partido conservador, o partido liberal. Eles estão lutando pelo quê? Pelo privilégios. Privilégios vindo do imperador. A distribuição do poder durante o Segundo Reinado acontecia de forma que o imperador tivesse amplos poderes na política. O imperador representava pessoalmente o poder moderador e estava à frente do executivo. O executivo também constava o Conselho de Estado. No caso do legislativo, destaque-se o cargo de senador e deputado. Por fim, da política brasileira, o último importante destaque a ser mencionado é o que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. O Brasil funcionava como uma monarquia parlamentarista, na qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário para garantir seus interesses. Assim, se fosse eleito um primeiro-ministro que não lhe agradasse, ele destituía. E se a Câmara tomasse medidas que não lhe agradasse, ela era dissolvida. Olha essa imagem que aparece na balança: o imperador, o legislativo e o executivo. Então, ali, qualquer um dos dois que não era de acordo com suas decisões, ele retirava. Como foi a economia do Segundo Reinado? Devido a tantas transformações. A economia do Segundo Reinado, em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia cafeeira, que consolidou durante o Segundo Reinado como o principal meio de produção da economia brasileira. Nós vamos ver aqui, nesta figura, a economia como central. Qual que é a sua representação? Uma coroa. Está representado também as características. Quais são as características da época? A agricultura, a exportação, o escravismo. Falamos que há um produto de grande movimento neste período, que é o café, mas também não podemos esquecer que este período tinha o açúcar e o cacau. Mas o café era de forte apoio do governo. Então, não podemos deixar. Aqui vamos lembrar a mão de obra. A mão de obra neste período, ela começou como a mão de obra escrava, com o tráfico negreiro. Mas, devido à lei de Eusebílio de Queiroz, que vamos ver à frente, o tráfico finalizou. Então, surgiu a necessidade dos imigrantes. Imigrantes esses vindo da Itália, da Alemanha, da Espanha, do Japão, de Portugal. E essa mão de obra era um sistema de parcerias. Então, se tornaram parceiros. Não podemos deixar de falar e citar a Era de Mauá, que é o crescimento industrial neste período também. Então, aqui retrata bem a economia do Segundo Reinado. Outros momentos importantes da economia brasileira, durante o Segundo Reinado, foi o de grande crescimento econômico marcado por alguns desenvolvimentos industriais. Como eu falei,
não poderíamos deixar de falar. O crescimento econômico deste período é muito atribuído ao reflexo do fim do tráfico negreiro. Negros no país, por meio da Lei Eusebílio de Queiroz, em 1850, com essa lei, o tráfico negreiro foi proibido e todos os recursos que antes eram utilizados para a aquisição de escravos passaram a servir para outros investimentos. Essa lei, Eusebílio, foi de suma importância, pois trouxe para a gente a abolição da escravatura, onde o ponto de partida para que a abolição fosse decretada no Brasil foi esta lei, Eusebílio de Queiroz, decretada em 1850 e disputada, estimulada essa proibição do tráfico negreiro do país. Mas, Andresa, por quê? Porque os donos das terras não queriam que isso acontecesse. Então, não foi de fácil acontecimento. Foi uma lei que teve que ser imposta mesmo para que isso tudo acabasse. Com essa lei, a abolição era uma questão de tempo, uma vez que era o tráfico que mantinha o elevado número de escravos no Brasil. Se eu não podia buscar escravos, estava ficando escasso a mão de obra. Então, ela foi uma lei praticamente que teve que ser realmente imposta. Iniciou-se uma alta transição, lenta e gradual, na qual o objetivo da elite econômica do país era postergar a abolição, tanto quanto fosse possível. Então, eles queriam retardar o máximo possível. Por isso que ela foi bem lenta. Durante esse período de transição, foram decretadas diversas leis para que isso acontecesse gradualmente. As leis de terras, leis do ventre livre, que quem nascesse num período de escravas, o seu bebê era livre, mas ela continuava escrava. A lei do sexagenário. Então foram muitas ações para retardar esta abolição, mas veio de suma importância, porque os escravos já estavam anos trabalhando desta forma nas colônias, sendo explorados. Então veio outro meio de mão de obra, que nós falamos, e vou tornar a repetir, que é a imigração. Lembra que no início da aula nós falamos que tinha outro fator importante, além de todos esses mencionados? Sim, o fator importante que também não podemos deixar de falar é a Guerra do Paraguai, que neste período foi de suma importância nas colônias brasileiras. Foi um acontecimento marcante na história do Segundo Reinado. A guerra aconteceu, o conflito travado em 1864 e 1870, este conflito foi um resultado do choque de interesses territoriais, econômicos e políticos entre as nações da Bacia Platina, que eram Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Esta guerra foi nada mais a delimitação de terras, os interesses nas terras que estavam sendo ocupadas. O combate iniciou-se quando os paraguaios aprisionaram uma embarcação brasileira no final de 1864 e encerrou-se em 1870, quando o ditador paraguaio foi morto na Batalha de Cerro Corá. Então, aí se encerrou. Mas, Andresa, foi uma série de importâncias políticas e econômicas que deram através dessas apropriações de terras entre Brasil e Paraguai. Pois bem, Andresa, nós falamos que o governo do Segundo Reinado foi o imperador. Ele perdurou? Não. Como falamos, teve um tempo para acabar este governo. E agora nós vamos ver o fim deste governo, que é o fim da monarquia. O fim da monarquia no Brasil foi resultado de um desgaste dessa forma de governo, como os interesses da elite política e econômica do país.
Sua queda ocorreu por meio do seu rompimento com 3 importantes grupos do país: a igreja, fator menos relevante, o exército e a elite escravocrata. A coroação de Dom Pedro II ocorreu por meio de um golpe da maioridade, como falei no decorrer da aula, em 1840. Esse foi um ponto primordial do segundo reinado. Também, os partidos que controlavam a política brasileira eram os partidos liberais e conservador. Não podemos esquecer. Teve como sistema político brasileiro e ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Sua economia, o café, estabeleceu-se como o nosso produto principal. Outro alto ponto do segundo reinado foi a abolição da escravatura. Foi o resultado de uma intensa mobilização popular e política, aliada à resistência realizada pelos escravos. E é que nós acabamos de falar, a Guerra do Paraguai. Foi um divisor de águas na história do segundo reinado. Os militares foram o grupo de maior envolvimento com a proclamação da República no Brasil. Olha quanta coisa o segundo reinado trouxe para a história. E quantas transformações ocorreram nesse período para decidir a história do Brasil. Encerramos aqui a nossa aula. Espero que todos vocês tenham prestado bastante atenção. Bons estudos. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV.